E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar a solução aqui de um problema que me foi enviado por um dos inscritos do canal do YouTube. Falar nisso, se você não conhece o canal do YouTube, vai ter o endereço do canal do YouTube aqui em algum lugar, de repente na descrição. Você vai lá, poxa, se inscreve no canal, dá uma força pra gente, deixa lá o seu like e tal, porque com certeza absoluta, através de você a gente consegue chegar em muita gente que de repente precisa dessas dicas que a gente deixa lá de forma gratuita. Beleza? Então vamos lá? Vamos sem mais delongas, vamos lá à resolução do problema, que é esse problema que já está em tela aí. Vamos lá, vamos resolver. Então ele fala o seguinte: seja f de R em R, e aqui pessoal eu já gosto de fazer uns comentários. O que é que significa esse R que está aqui e esse R que está aqui? O primeiro R é do domínio, ou seja, o x, os elementos x precisam ser reais. O segundo R é da imagem, ou seja, todas as imagens dessa função também são reais. A lei da função é f de x igual a menos 3 quartos de x mais m, sendo m uma constante real. Sabendo que f de menos 8 é igual a menos 4, determine. Então ele vai pedir para a gente determinar, né, o valor de m, f de 1 e o valor de x tal que o f de x seja igual a menos 12. Pois bem, vamos começar a detalhar um pouco essa função aqui, escrevendo a lei ou a sentença da função. Então, ó, f de x é igual a menos 3 quartos de x, né, vezes x, mais m. Então vamos lá, pessoal. A gente olha para o maior expoente da função para determinar, de repente, sendo uma função polinomial, que é o caso, qual o grau dessa função. Se a gente reparar, o expoente de x aqui, ele é 1. Então, ó, aqui é 1. Então a gente chama essa função de função do primeiro grau. E por ser uma função do primeiro grau, ela é uma reta. Ela é representada por uma reta. Pois bem, e nessa reta existem elementos que são fundamentais para a gente entender o comportamento dessa função. E são dois elementos. Primeiro, o coeficiente angular da função. Qual é o coeficiente angular da função? É esse número aqui, ó, menos 3 quartos. Esse é o coeficiente angular. E o outro é o coeficiente linear. Por enquanto, a gente não sabe a natureza do coeficiente linear. A gente não sabe se é um número positivo ou negativo, mas sabe que ele é real. O coeficiente angular a gente já tem. Esse coeficiente angular aqui, ele é menor do que zero. Isso significa dizer que essa reta é uma reta decrescente. Depois eu vou fazer uma brincadeira de simulação de reta para vocês entenderem isso. Mas sempre que o número que multiplica o x em uma função do primeiro grau, que a gente chama coeficiente angular, ele é menor do que zero, ou seja, ele é negativo, essa reta é decrescente. Ou seja, o x crescendo, o f de x, que também é conhecido como y, decresce. Beleza? E o que é o m? O m é a ordenada, ou seja, a coordenada y, do ponto que essa reta toca o eixo dos y's, ok? Coeficiente linear. Coeficiente linear é a ordenada do ponto onde a reta intersecta ou intercepta o eixo dos y's. A gente vai mostrar isso na simulação, beleza? Ok, aí ele pede o seguinte, ó, o valor de m. A gente sabe também, a outra informação que nos foi dada aí pela questão, é que o valor numérico da função para o menos 8, então, ó, nota, eu substituí o x da primeira, nota isso aqui, ó. Eu substituí esse x por quanto? Substituí por menos 8. Então, isso significa dizer que f de menos 8 é o valor numérico da função para o x igual a menos 8. Beleza? E ele disse que isso aqui é igual a menos 4. Pois bem, como é que a gente utiliza essa informação? É muito simples, pessoal. Como que a gente calcularia, através da lei ou da sentença da função, o valor numérico dela? Simplesmente substituindo o valor que está entre parênteses lá no x. Então ela ficaria assim, ó, menos 3 quartos, aí me permito colocar um parêntese aqui, vezes x, só que quanto é x nesse exemplo aqui? Menos 8, não é? Mais m, então mais m, igual a menos 4.
Então notem que eu voltei para a lei da função, que é essa expressão aqui de cima, substitui o x igual a menos 8, porque assim foi dada a informação, e igualei isso a menos 4. Pois bem, agora vamos seguir aqui fazendo multiplicações. Menos 3 quartos vezes menos 8, menos vezes menos dá mais. O 8 a gente pode simplificar por 4, isso aqui vai dar 6, mais m, e isso aqui está dando menos 4. Se eu passar o 6 para o outro lado, menos 4 menos 6, menos 10. Então eu já encontrei o tal coeficiente linear dessa função. Então eu vou reescrever essa função utilizando o seu coeficiente linear, beleza? Eu vou fazer isso aqui desse lado. Ok, então. Então vamos agora reescrever a lei da função. F de x igual a menos 3 quartos de x mais m, só que m é menos 10, então vai ficar menos 10. Agora a gente tem a função mesmo. Ele pergunta o valor de m na letra A. Bom, o valor de m a gente já encontrou, é menos 10. Na letra B, ele pede f de 1. Então, ó, eu vou substituir o x do parêntese e o x da expressão por 1. Aí isso aqui vira uma operação entre frações, né? Menos 3 quartos, menos 10. Isso é a mesma coisa que menos 3 quartos, menos 40 quartos. 40 quartos é 10, né? Isso aqui, então, vai dar menos 43 quartos. E essa é a resposta para a letra B, tá bom? Vocês estão ouvindo as maritacas aí? A letra C, ele pede o seguinte: o valor de x para que f de x seja igual a menos 12. Beleza, quem é f de x? Bom, f de x a gente já sabe que é menos 3 quartos de x, menos 10. E ele pede para a gente igualar isso aqui a menos 12. E encontrar o x, ó, é a única incógnita. Multiplica tudo por menos 1, você vai ter aqui 3 quartos de x mais 10 igual a 12. Passa o 10 para o lado direito, então você vai ficar aqui 3 quartos de x é igual a 12 menos 10, que dá 2. Agora, ó, o 4 que está dividindo passa multiplicando, o 3 que está multiplicando passa dividindo. E aí você vai ficar que x é igual a 8 terços. E assim a gente resolve essa questão, pessoal. Então, é bem interessante a gente ver que uma função do primeiro grau, para resolução, para interpretação e resolução de problemas, é bem simples desde que a gente domine os conceitos. Falando sobre coeficiente angular e coeficiente linear, isso lá em geometria analítica vai ser muito importante você ter o domínio sobre isso. Então é importante que já no domínio de função você já consiga antever esses conceitos para lá na frente utilizar esses conceitos de forma assim bem tranquila, beleza? Agora vamos para a segunda parte do vídeo, vamos para a parte de simulação. Eu gosto de usar no navegador mesmo, tá pessoal? Um ambiente chamado Desmos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, chama desmos.com. Ele é muito bom para você trabalhar com coisas gráficas. Vamos lá? Vamos a ele então? Então Beleza. pessoal, eu estou aqui já no Desmos, né? Eu estou deixando em tela cheia aqui para vocês verem todos os detalhes aí do Desmos. E aí vocês veem aqui do lado esquerdo que eu coloquei uma função genérica, y igual a mx mais n, tá? E nota que coisa interessante, ó. O n, ele é o coeficiente linear. Olha o que é que acontece com a reta quando eu mexo no valor de n. Lembrando, ó, o coeficiente linear é o valor da ordenada, ou seja, da coordenada y, onde a reta corta o eixo do x. Então, desculpa, do eixo dos y. Olha o que é que acontece com a reta quando eu mexo somente no coeficiente angular. Tá vendo? Ó? Ela faz isso aqui, ó. Ok? Ela sobe e desce. Simplesmente isso. Agora, eu vou deixar ele aqui no zero aqui. Agora, nota o coeficiente angular. O que é que acontece com ele? Por enquanto ele está igual a 1. Eu vou jogar ele para o lado positivo e depois vou jogar para o lado negativo e observem o que é que acontece com a reta. Para o lado positivo, a reta vai se inclinando e ficando mais ágil. Agora, quando eu passo para o lado negativo, olha o que é que acontece com a reta, pessoal. Ela passa a ser decrescente. Ó. Quando o coeficiente angular é negativo, a reta é decrescente. Quando o coeficiente linear é positivo, a reta é crescente. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar isso aqui
e nós vamos trabalhar aquela reta lá. Então, aquela reta que a gente trabalhou no exercício, é menos 3/4 de x, e aqui lembra que era menos 10. Eu vou dar uma ampliada aqui no gráfico para vocês repararem como que está essa reta. Olha como é que ela é. Ó. Olha como é que ela é. Então ela toca aqui no eixo dos y, nesse ponto aqui. Eu não sei se está vendo, dando para vocês verem, 0, menos 10. Mas eu vou colocar aqui o ponto 0, menos 10. Ó. 0, menos 10, para vocês verem. Ó. 0, menos 10, tá vendo? É exatamente o ponto onde a reta corta o eixo dos y. E nós temos também aqui a raiz, coisa que eu nem falei, pessoal. Essa raiz está dando esse ponto aqui, ó, menos 13,33330. Como que a gente encontra a raiz? É muito simples. Você faz com que a raiz, né, ó, o valor de x, nesse ponto onde corta o eixo do x, o y é 0, isso aqui vai ficar menos o coeficiente angular, desculpa, menos o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. Então, se a gente chamar o coeficiente linear de n e o coeficiente angular de m, esse valor aqui é menos n de navio dividido pelo m de Maria. Se a gente fizer esse cálculo, seria isso aqui, ó. O menos 10 com o sinal trocado, 10 dividido por menos 3/4. Isso é a mesma coisa que menos 40 terços. E menos 40 terços é igual a menos 13,3333. Eu vou voltar lá no quadro só para falar sobre isso, porque realmente eu não falei. Mas fica aqui a dica do Desmos como um simulador gráfico para você se divertir fazendo aí as suas simulações de retas. Mas eu vou voltar aqui só para falar sobre isso, porque eu não falei a respeito do zero da função ou raiz da equação. Note, quando é que eu encontro o zero da função? É quando o valor de f de x é igual a zero. Então, repare, se o f de x a gente desenhar assim, ó, mx mais n, e igualar isso aqui a zero, o x, obrigatoriamente, tem que ser igual a menos n sobre m. Então, foi isso que eu quis dizer. Ó. Ele é menos o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. No nosso caso aqui vai dar menos 40 terços. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Espero também que vocês me deem uma força aí de compartilhar esse vídeo para que a gente ajude a mais pessoas. Valeu, forte abraço, até o próximo vídeo. Até mais, tchau!